paz, tudo bem? Eu quero trazer hoje uma palavra sobre casamento, sobre a postura do homem dentro de um casamento, como o homem vê o casamento, como deve ser a postura de um homem dentro de um casamento. É uma palavra rápida que eu quero compartilhar com vocês e o que eu vou falar aqui, eu quero trazer um texto base para o que eu vou dizer, que está lá em Mateus 19, Mateus capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, partiu da Galiléia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curavam ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: É lícito o marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto o que Deus uniu não separe o homem ou o ser humano, em algumas versões. Replicaram-lhe: Então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Eles indagaram a Jesus. E Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar de sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Eu quero trazer uma palavra sobre relacionamento, sobre casamento, sobre a postura do homem no casamento. E o primeiro ponto que eu quero, explicando um pouco esse texto que eu acabei de ler, existiam duas escolas judaicas na época que ensinavam diferente sobre o casamento. A escola Hiel, ela ensinava que o homem podia se divorciar por qualquer motivo. Inclusive, até se uma esposa não fizesse uma comida que ele gostasse, se ela desagradasse ele de qualquer forma, ele poderia repudiá-la, ele poderia deixá-la. Já a escola de Shammai, ela ensinava que o homem só poderia se separar da sua esposa se ela o traísse, né? Se ela tivesse tivesse cometido um pecado de traição, tivesse se deitado com outro homem, e isso fosse comprovado. Então existia duas linhas de pensamento na época judaica, duas escolas que ensinavam diferentes, e eles indagam a Jesus sobre isso, e Jesus frisa a importância de que o homem ele não deve se separar da sua esposa, a não ser se ela o trair, e se assim for da vontade dele também, porque existe o perdão, né, a reconciliação. E eu quero trazer para vocês aqui um ponto interessante. Qual a visão do homem cristão dentro de um casamento? O que você pensa do casamento? O que você acha que é um casamento e o que você pensa sobre a postura do homem dentro de um casamento? Esse é um ponto muito interessante, porque o reflexo do seu casamento, homem, o seu casamento é reflexo do que você pensa sobre ele, logo você age conforme você pensa. Então, o que é um casamento para você? Né? A gente precisa verdadeiramente entender o significado de um casamento, a postura que o homem deve ter dentro de um casamento, para que esse casamento aconteça de verdade, né? E acontecendo de verdade, o casamento funcionando como um casamento, você vai ver que muitas coisas vão mudar e que seu casamento vai ser uma bênção. Eu quero frisar aqui um ponto, e o primeiro ponto é isso: o que você pensa sobre o casamento, né? Se você acha que o casamento é só o simples fato de você começar a morar junto com uma pessoa que você ama, que você gosta, né? Ou se você tem aquele pensamento de falar assim: eu vou me casar, eu vou tentar, mas se não der certo eu vou separar porque eu pelo menos tentei, né? Qual é a postura, qual é o pensamento que você, homem, tem sobre o casamento, né? Eu quero aqui dar 2 pontos sobre o que significa um casamento. Existem vários
pontos que a gente pode abordar dentro do casamento, mas para esse vídeo eu quero trazer 2 pontos, para que não fique muito longo. O primeiro ponto é: o casamento tem princípios imutáveis e algumas habitudes flexíveis. Opa, o que é isso? Eu não estou entendendo. Princípios imutáveis. O que são princípios imutáveis? Princípios imutáveis são a fidelidade, a união, a comunhão, a intimidade, a cumplicidade, o respeito, a confiança, né? Ser amante, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, esses princípios imutáveis, você precisa entender bem cada um deles e tornar praticáveis no seu casamento. Esses princípios imutáveis, eles são inquebráveis. Você não pode de forma alguma quebrar esses princípios imutáveis dentro do seu casamento. Quando você adere a esses princípios e você procura exercê-los, procura viver esses princípios dentro do seu casamento, você vai ver que seu casamento vai ser outro. As coisas vão mudar, as brigas vão acabar, as discussões vão terminar, não por completo, é óbvio, né? Porque 2 pessoas pensam diferente, mas você vai ver que as coisas vão mudar quando vocês tiverem uma divergência. Vocês vão sentar e conversar de uma forma produtiva, e aquelas gritarias, aquelas discussões, ela vai acabar. Porque se você seguir princípios imutáveis, esses princípios estabelecidos dentro de um casamento, você, homem, como responsabilidade que você, sacerdote, tem dentro do seu casamento, de guiar sua família, de orientar, se você seguir esses princípios imutáveis com sua esposa, você vai ver que seu casamento ele vai mudar. Outro ponto interessante: eu já falei, tais princípios imutáveis devem ser de conhecimentos de ambos, ou seja, você precisa sentar com sua esposa e conversar sobre esses princípios. Não adianta, num casamento, a cooperação ela é mútua. Não adianta só um lado fazer e o outro não. Então, você precisa sentar com sua esposa, passar esses princípios para ela, para que vocês juntos comecem a praticar esses princípios dentro do casamento, certo? Olha que interessante, nós homens, né, os homens, eu estou falando diretamente para homens aqui, precisamos quebrar esse preconceito de exposição. Tá, como assim? Preste atenção, nós temos fraquezas, nós temos feridas, e às vezes a gente não se abre com a nossa esposa, a gente não conversa, a gente não fala, a gente se fecha, né? E aí, quando a gente faz isso, quando a gente não compartilha isso com o nosso cônjuge, a gente abre um espaço aí, abre uma lacuna, né, entre ser um, como Cristo ensinou. Olha que interessante, temos fraquezas e às vezes feridas que, por medo de se expor, não compartilhamos com o nosso cônjuge. Não falamos, não colocamos para fora, e aí produzimos um distanciamento da cumplicidade. Aí você começa a distanciar, não há cumplicidade no seu relacionamento, e aí a cumplicidade é um dos princípios imutáveis. Então você já começa a quebrar a cumplicidade, você já começa a quebrar aí a intimidade, porque se você não fala, se você não tem intimidade para se expor, se você não confia para mostrar as suas fraquezas para sua esposa, para que ela possa te ajudar, você não tem intimidade, você não tem cumplicidade. Então você já está quebrando princípios que são imutáveis, né? E quando a gente faz isso, a gente gera um distanciamento no relacionamento, há um buraco, né? E esse distanciamento vai aumentando cada dia mais. Então o homem vai se distanciando da sua esposa, a esposa não consegue entender o que está acontecendo, ela passa a não mais confiar nele, e aí tende para uma desordem dentro de um casamento. Então, princípios imutáveis é isso. E o que são habitudes flexíveis? Habitudes flexíveis são hábitos, né? São hábitos, gostos, costumes, jeitos, manias. Essas habitudes flexíveis, por que eu botei flexível? Porque a gente pode sentar e conversar sobre isso, né? Nós homens podemos sentar com a nossa esposa e conversar sobre isso, tentar ver o que desagrada a ela, para que você possa ir mudando no decorrer do tempo, e ela também observar o que desagrada a você, e ela também ir mudando no decorrer do tempo, tá? Então isso são habitudes flexíveis, é sentar, conversar e ir se ajustando, tá bom? E para finalizar, que o vídeo já está longo, você precisa entender, meu irmão, que o processo de evolução em Cristo, ele é contínuo até o dia que Deus nos chamar, nos tirar dessa terra. Se eu me converti há 10 anos atrás e continuo a mesma pessoa, tem alguma coisa errada comigo.
eu preciso evoluir em Cristo, eu preciso crescer em Cristo. Você pode estar pensando, mas eu não consigo quebrar, eu não consigo seguir alguns desses princípios, eu tenho dificuldade de me abrir com minha esposa, ore, peça para Deus quebrar o seu coração, porque a Bíblia vai dizer que por causa da dureza do coração do homem, foi que Moisés permitiu o divórcio. Então peça para Deus quebrar o seu coração, para que você sente, converse com sua esposa, peça para Deus maturidade, se você porventura acha que sua esposa não tem uma certa maturidade para ouvir aquilo que você, seu segredo íntimo, aquilo que te incomoda, peça a Deus maturidade, para quando você conversar com ela, ela possa entender você. E a Bíblia vai dizer, Jesus reforça que nós somos uma só carne. A carne, ela não tem segredo entre elas, né? Uma só carne, não existe segredo. Uma só carne é uma só carne. Não existe reservas, não existe segredos, não existe esconderijos, é um só corpo. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Tudo é compartilhado, então não existe essa separação. Então é isso que eu gostaria de falar para você hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Pegue esses princípios imutáveis, estude sobre isso, né? Procure praticar isso no seu casamento, sente com sua esposa, converse. Essas habitudes flexíveis, converse, procure mudar. Lembre-se que a gente está num processo de evolução contínua, precisamos evoluir, precisamos melhorar, tá? Até se tornar dia perfeito, como fala a Provérbios 4,18, né? Como a luz da aurora, o caminho do justo é como a luz da aurora, que caminha, que vai evoluindo até se tornar dia perfeito. Então que você possa segurar essa palavra, sentar com sua esposa, praticar, para que seu casamento seja um casamento abençoado, tá? E a gente vai estar falando mais aqui sobre outros princípios, sobre postura diante dos filhos e vários outros temas que a gente vai estar abordando diretamente para você que é homem. Então abrace essa palavra, pratique, né? Não adianta, o conhecimento sem prática, ele é nulo, a fé sem obra é mortas. Então estude sobre esses princípios imutáveis e pratique dentro do seu casamento, e Deus vai te abençoar. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe.